Teoria das ideias em Platão. Nó, isso aqui é chão, hein? Vamos começar então. Vou baixar aqui um pouquinho. Tá. É importante você entender que a teoria das ideias em Platão é a teoria do conhecimento em Platão. Então eu vou falar de mundo das ideias, que é o que o pessoal conhece, mundo das ideias. É claro que pedagogicamente a gente costuma mencionar o mundo das ideias em cima e o mundo das sombras embaixo, mas não existe isso. Mas pedagogicamente a gente vai manter. Então o que é a teoria das ideias em Platão? Tá. Tem um texto aqui para você. Daqui a pouquinho a gente lê ele, mas eu vou fazer diferente. Eu vou pegar uma folha em branco. Tá. Pensa comigo. Aqui nós temos um sujeito qualquer. E esse sujeito, ele é dotado de sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, e ele é dotado de razão, que é a sua capacidade de pensar. Fechou? Tá bom. Perceba que eu conheço hora pensando e hora sentindo. Essa dicotomia, essa dualidade no pensamento de Platão é o que ele vai tentar resolver. Porque perceba que quando eu penso, eu faço uso da razão. E quando eu sinto, eu faço uso dos sentidos. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Não existe sexto sentido em Platão. O que a razão é? A capacidade de pensar. Então, a razão é a capacidade de pensar. Quando eu penso, eu tenho uma ideia. Imaginou? Tive uma ideia. Significa dizer que eu estou pensando. Então aqui eu tenho uma ideia. Perceba que em Platão, todas as ideias estão no campo do pensamento, que deriva da razão. E esse campo do pensamento, ele não é físico. Tá? Porque eu não consigo ver, cheirar, tocar, lamber as ideias. Eu consigo pensar. Então esse campo ele é metafísico. O campo metafísico refere-se ao mundo das ideias. Então está aqui. O mundo das ideias em Platão é o mundo que o homem consegue acessá-lo por meio da sua capacidade de pensar, fazendo uso da razão. E lá ele encontra as ideias. E já te adianto. Aquilo que deriva da razão é uma ideia verdadeira. Se é verdade, é conhecimento. Se é conhecimento, é em si. Se é em si, é inato. Nasceu comigo. Fechou? Os sentidos é a minha capacidade de sentir. Eu só posso sentir aquilo que é material. Material, em filosofia, não é como na física, aquilo que ocupa lugar no espaço. Não. Entenda a matéria em filosofia como tudo aquilo que pode ser captado por ao menos um dos meus sentidos. Então, se eu vejo, cheiro, escuto, toco ou lambo, é matéria. Essa matéria pertence ao mundo físico. Perceba que não é no mundo metafísico, é no mundo físico. Então, quando eu sinto coisas a partir dos meus sentidos. E esse mundo ele é um mundo físico, que nós chamamos de mundo das sombras. Só que veja só, essas coisas nós vamos chamar de cópias. E esse mundo físico nós vamos chamar de dialético. Fechou? Então eu estou fazendo uma adequação de termos filosóficos para que você possa compreender a teoria das ideias de Platão. Tudo isso que eu montei aqui para você, com essa letra horrorosa, é o que vai nos permitir compreender a teoria das ideias em Platão. Então, parem um pouquinho. Sabemos que 1 mais 1 é igual a 2. Fechou? Então, nós vamos pegar a metafísica de Parmênides mais a dialética de Heráclito para fundamentar a teoria das ideias de Platão.
Perceba que aqui eu tenho a metafísica e aqui eu tenho a dialética. Então aqui eu tenho a teoria do Parmênides, que é pai da metafísica. E aqui eu tenho a teoria do Heráclito, que é pai da dialética. Galera, qual é a ideia geral da metafísica? Que as coisas não mudam. E a ideia geral aqui é que as coisas mudam. Então, em Platão, o conhecimento verdadeiro passa pela ideia de inércia. Ou seja, não pode mudar. Então, aquilo que não muda é a ideia. Porque imagina, a ideia de cadeira. Quantos tipos, formatos de cadeiras eu tenho? Quantas diferentes matérias-primas eu tenho? Então, elas mudam no plano físico? Mudam, mas a ideia de cadeira muda? Não. Então, a teoria das ideias de Platão é uma teoria que busca sintetizar a metafísica de Parmênides e a dialética de Heráclito. Mostrando que não são ideias distintas, mas formas diferentes de enxergar o mesmo mundo, que é esse mundo que nós vivemos, do mundo que muda e do mundo que não muda. Então vamos voltar. Tá aqui. Leio para você. O principal objetivo de Platão foi tentar estabelecer uma síntese, uma adequação entre o pensamento dialético de Heráclito, que é aquele que muda, que nós vamos chamar de mundo das sombras, MS a partir de agora, e o pensamento metafísico de Parmênides, está aqui, que nós vamos chamar de mundo das ideias. Fechou? Então, mundo das sombras, devir, mudança. Mundo das ideias, estático, não muda. Platão quer mostrar que não são ideias distintas, mas visões diferentes de uma mesma realidade, que se apresenta de duas formas possíveis. Quais são? A pensada e a sentida. A que não muda e a que muda. A metafísica e a física. A metafísica e a dialética. As ideias e as sombras. As ideias e as cópias. São muitos nomes para uma mesma coisa. Então, peguei meu celular aqui agora. Perceba. Não sei se vai dar para fazer. Se eu pegar um objeto qualquer, esta caneca. Essa caneca com café é uma ideia. Derivou de uma ideia. A ideia não muda, eu posso ter diferentes canecas. Então eu tenho a ideia e a cópia da ideia. Mas por que Platão chama a cópia de mundo das sombras? Porque a ideia, ela é uma luz. E a luz, ela produz sombras. E essa sombra produzida pela luz é uma cópia da ideia. Beleza? Então vamos lá. Tudo isso que eu estou te dizendo vai entrar aqui, ó. Montadinho para você, bonitinho. Tá aí, ó. A filosofia de Platão está fundada nas ideias da alma e da matemática de Pitágoras. Falei para você a teoria da transmigração da alma e a matemática de Pitágoras. Vamos recordar? Bora. Tá aqui o ser humano diante da realidade. Ele pensa e ele sente. Faz uso da razão e dos sentidos. Ao fazer a razão, ele produz ideias. Ao sentir, ele sente cópia das ideias. Essas cópias das ideias são o quê? Sombras, mundo das sombras. Enquanto que as ideias, por serem metafísicas, ou seja, não físicas, pertencem ao mundo das ideias. Então eu tenho duas realidades. Uma que muda, e uma que não muda. Eu tenho uma realidade que trata-se da verdade, e eu tenho uma realidade que se trata da opinião. Eu tenho uma realidade que fala do conhecimento e eu tenho uma realidade que trata de coisas mutáveis. Tá.
Meu, pensa comigo. Você pode fazer uso da razão dos sentidos. Então, quando o Platão ele diz aqui, ó, os olhos do espírito, da mente, os olhos do espírito, da mente, da razão, só começam a enxergar as coisas em si quando as do corpo se enfraquecem. Então, para Platão, eu só vou encontrar o conhecimento verdadeiro se eu tiver o controle dos sentidos e passar a fazer uso da razão. Tá vendo a dualidade em Platão? A dicotomia em Platão? Que é o que vai permear toda a sua obra. Porque o homem, ele é isso. Ele é uma dualidade. Ele é corpo e alma. Pensamento e sensação. Verdade e opinião. Então, essa é a teoria das ideias. Fechou? Mas, ó, não precisa decorar não. Vamos pensar agora diferente? Vamos pensar diferente? Cai lá pra você na sua prova assim, ó. O que é a teoria das ideias? Você vai dizer assim, ó. Vou apagar aqui. O que é a teoria das ideias? Aí você faz assim, ó. Sem decorar. Teoria das ideias é a teoria de Platão que busca conciliar a metafísica de Parmênides e a dialética de Heráclito, mostrando que não são o quê? Ideias distintas, mas formas diferentes de enxergar o mesmo mundo, que pode ser ora pensando, ora sentindo. Fechou? Claro que a razão deve predominar sobre os sentidos. Então agora eu vou dar uma ênfase nessa ideia de mundo das ideias e nessa ideia aqui de mundo das sombras. Porque eu preciso que você aumente o seu vocabulário filosófico. Tá. A realidade pensada é metafísica. A realidade sentida, ela é física, dialética. Essa realidade pensada, ela não é material. Essa realidade pensada aqui, ela é material. Mas olha o que eu vou dizer aqui para você. É o mundo das ideias que eu chamei de MI. E o mundo das sombras que eu chamei de MS. Então, olha só. Você tem um colega que chama Eduardo. Eu gosto desse exemplo. Tem pessoas que chamam Eduardo de Eduardo, outro de Edu, outro de Dudu, outro de Du. Ou seja, tem um nome, que é o nome oficial, por assim dizer, e as suas variáveis que referem-se à mesma pessoa. Edu, Dudu, Du. Aqui acontece a mesma coisa. O nome é mundo das ideias. Só que o mundo das ideias também pode ser chamado de mundo inteligível, intelectível, das formas ou do eidos. Eu estou utilizando nomes diferentes para uma mesma coisa. Todos esses mundos, que na verdade é um mundo só, eles são produzidos pela razão, que é a capacidade de pensar, que o mundo moderno chama de dedução. E aí você pergunta assim, o que é dedução, né? Aí você vai lá no dicionário e está escrito assim, ato ou efeito de deduzir. Galera, dedução é a capacidade humana de produzir, conhecimento a partir da razão. Exemplo matemático. E se fosse indução? É a capacidade do ser humano de produzir conhecimento com base nos sentidos. Exemplo biologia. Então tá. Bacana esse negócio de tablet, né, cara? Então vamos lá. Ensinei dois aqui, certo? Então vamos aqui para o mundo das sombras, MS. O mundo das sombras também pode ser chamado de mundo sensível, mundo ilusório, mundo das sensações, mundo dialético. Ele é produzido pelos sentidos, que é a capacidade de sentir, que recebe o nome de indução. Perceba que Platão, segundo Platão, só o que está no mundo inteligível é verdadeiro. O que deriva dos sentidos são enganosos. E aqui nós temos a divergência entre Platão e Aristóteles. Aristóteles, ele valoriza o conhecimento que deriva dos sentidos, não todo ele.
Então ele vai criar toda uma lógica para a compreensão daquilo que deriva dos sentidos como conhecimento possível. Não é o caso de Platão. Platão, não é possível conhecimento verdadeiro a partir de sentidos, ponto. Os sentidos, ele serve como dispositivo para que o homem tenha capacidade, pela sua abstração, por meio da dialética, de depurar os enganos da opinião e chegar à ideia, à forma da coisa. Então vamos lá. Voltando, o mundo das ideias refere-se ao conhecimento que é verdadeiro. Está aqui. E o mundo das sombras refere-se ao conhecimento de opinião. Galera, eu coloquei aqui conhecimento de opinião. É claro que a opinião não é um conhecimento, mas de novo, como vocês estão no processo de aprendizagem, está aqui. Beleza? Refere-se ao conhecimento de opinião. Não deixa de ser um saber, mas é uma opinião. Mas em filosofia tem essa questão do vocabulário, tem a questão da linguagem. Verdade em filosofia, episteme. Opinião em filosofia, dox. O que é verdade é em si. Já te ensinei isso. E o que é opinião é para si ou por si. Se é verdade é perfeito. Se é opinião é imperfeito. Aquilo que não muda, estamos referindo à teoria do Parmênides. É o ser parmenídico, ou seja, o ser é. Ele não era, não foi, não será. Ele é. Então ele é perfeito. Ele é imóvel. Ele não muda. Ele é em si. E nós temos o devir heractídeo, que é o vir a ser. O vir a ser significa dizer que as coisas no mundo das sombras mudam. E essa mudança não pode ser tomada como verdade, porque uma das características da verdade é a sua inércia. Fechou? Cara, quanta coisa, hein? Quanta coisa. Fazendo uma recapitulação, então. Vou apagar tudo isso daqui para facilitar a nossa vida. Tá aí. A teoria das ideias de Platão é a teoria que busca explicar que no mundo existem duas formas de representação. A ideia e a cópia dessa ideia. Toda cópia depende da ideia, mas a ideia não depende da cópia. A ideia é imutável, metafísica, deriva da razão. Enquanto que as cópias ou sombras são dialéticas, mudam e dependem das ideias para poder existir. Cabe ao homem encontrar a verdade. Para encontrar a verdade, esse homem precisa passar por um processo de educação, de formação, que é o quê? Que é educar os seus sentidos e passar a fazer uso da razão, para que assim ele possa ver a coisa nela, em si. E uma vez conhecida a verdade, eu tenho uma formação necessária para desempenhar o meu papel na polis, conforme a evolução da minha alma. Tudo bem. E aqui eu trago para você um exemplo. Aí tem um texto explicando, mas eu vou fazer a opção nesse primeiro momento por não ler. Vou te explicar. Eu tenho ideia de cavalo, não tem? Tem. A ideia de cavalo muda? Não. Se os cavalos forem extintos, a ideia de cavalo vai mudar? Não. Porque a ideia, ela não muda. Ela é em si. Ela existe por ela mesma, independente da minha existência. Não sou eu que duvido das ideias. As ideias estão lá, no mundo das ideias. Essas ideias, elas foram criadas pelo Demiurgo, porque Demiurgo, que se traduz por artesão, é o ser máximo em Platão, que molda, coloca forma nessa matéria caótica, dando origem, então, portanto, a tudo que existe. Ou um tipo de Deus, entre aspas. Né? Lembrando que Platão aí estudou um tempo no Egito e existe uma forte influência do pensamento judaico aí. Mas é claro que é o seu professor aqui que está dizendo isso, né? Com base na história da filosofia, mas vamos concentrar aqui em Platão. Existe o Demiurgo em Platão, então? Existe. Então, ele tem a ideia de cavalo e dessa ideia de cavalo surgiram os demais cavalos. Então, isso aqui não muda. Cabe então compreender isso e não isso. Vou te dar um exemplo. Você resolve fazer veterinária. Já pensou se você tivesse que estudar cada um desses cavalinhos? Não.
Você faz um estudo de uma teoria em si. Não é algo que serve para este, aquele ou aquele outro cavalo. É uma teoria que serve para todos. Porque ela é uma teoria verdadeira. E se ela é verdadeira, ela é universal. Se ela é universal, ela vale para todos os indivíduos. Então, conhecer de modo verdadeiro é conhecer a ideia. E essa ideia, ela serve para compreender todas as representações de suas variáveis. É por isso que eu tenho a ideia de forma. Por isso que ele diz aqui, ó, mundo das formas. Se te lembra alguma coisa? Isso aqui te lembra o quê? Fórmula. Se te lembra fórmula, parceiro, significa dizer que a fórmula não muda. Mas as variáveis com que eu preencho essa fórmula, sim. E assim eu consigo compreender tudo aquilo que se passa no mundo dialético, no mundo material, no mundo físico, no mundo dos sentidos. Daí então vai surgir, né, a física mecânica com Newton. Muito curioso isso. Então vamos voltar lá. Tá bom. Leio então para você todo esse processo. Tá aí. O MI, mundo das ideias, intuição intelectual. Então, galera, intuição é uma forma de pensamento que entre as formas de pensamento é a mais pura. Não é intuição no sentido de instinto, como a gente diz, nossa, eu tive uma intuição que aquilo ali... Não. É intuição no sentido de percepção primeira, de um insight racional. O mundo das ideias, esse mundo das ideias que eu apreendo pela intuição intelectiva, é o lugar das essências imutáveis, que o homem atinge pela contemplação, pensando, e pela depuração dos enganos dos sentidos. Então, eu tenho uma multiplicidade de coisas misturadas que não revelam a verdade e eu vou depurando aquilo até encontrar o que é em si. Como as ideias são as únicas verdades, o mundo dos fenômenos, que é o mundo das sombras, só existe na medida em que participa do mundo das ideias. Então, tudo que existe no mundo das sombras só existe porque existe a sua ideia no mundo das ideias. E ela, então, portanto, é só uma cópia. Galera, cópia não é original. Se não é original, não pode ser uma coisa boa. Percebe? Por exemplo, um cavalo só é cavalo enquanto participa da ideia de cavalo em si. Fechou? É curioso porque os biólogos trabalham a ideia de taxonomia, né, que é identificar novos seres dentro de uma estrutura, e às vezes isso gera uma certa dificuldade. Mas já sabemos que as ideias são em si e não dependem de nada para existir. Elas estão lá, já postas pelo demiurgo. Enquanto que as cópias só existem na medida em que participam da ideia. As cópias são múltiplas, são variáveis, são variadas, mudam, mas se encaixam na ideia em si. Então, conhecer de modo verdadeiro é conhecer aquilo que é universal. Mundo das sombras ou MS. O mundo das sombras, intuição sensível, ou seja, essa percepção, essa inteligência sensível, é o lugar da multiplicidade. Afinal, eu tenho vários cavalos. Do movimento. Afinal, eu tenho vários cavalos. Galera, movimento em filosofia, boa, isso aqui é excelente. Movimento em filosofia não é movimento mecânico. Pega de um lado e vai para o outro. Pega de um lado e vai para o outro. Não. Movimento em filosofia significa mudança do ser. Ou seja, algo que deixa de ser. Beleza? Então não é deslocamento, é mudança. Então olha para mim, por exemplo, eu estou mudando. Você está mudando. Então fisicamente eu estou no mesmo lugar. Talvez você não consiga enxergar que eu estou mudando, mas se você for pensar o Juliano aqui com 10 anos, é perceptível, né? Você não vê, mas a sua inteligência intelectiva
te permite compreender isso. Então, mudança em filosofia não é deslocamento. É algo que é e deixa de ser para se tornar outra coisa. É devir. Nossa, cara, isso é muito doido. Então tá. Do vir a ser. Então, vamos voltar à leitura. O mundo das sombras, intuição sensível, é o lugar da multiplicidade, do movimento, do vir a ser. É também ilusório, porque ele nos engana. Hoje a gente gosta, amanhã não. Hoje eu sinto uma coisa, amanhã eu sinto outra. Pelo mesmo elemento que me causou bem, agora me causa mal. Pura sombra do verdadeiro mundo. São todas sensações. Por exemplo, mesmo que existam inúmeras abelhas dos mais variados tipos, a ideia de abelha deve ser una, imutável. Portanto, a verdadeira realidade. Então, o mundo real não é aquele que os seus sentidos apreendem. O mundo real é aquele que é percebido pelo intelecto. Então, o que você vê no mundo, dá para você pensar a química sobre isso. Cada elemento que você vê no mundo, a forma como as sensações te dão a apreensão desses elementos materiais, nós sabemos que na química a compreensão intelectiva da composição desses elementos é bem diferente. Perceba que você nunca vai ver um átomo, mas a sua inteligência lhe permite pensar. Olha que doido isso, Juliano. Muito. Então, estou no mundo das ideias ainda. Tá? Só aperfeiçoando o seu vocabulário. Daqui, nós podemos pensar a questão do demiurgo. Quero que você entenda o seguinte, antes de continuarmos. Nós temos, deixa eu pegar aqui. Nós temos o homem, que é esse ser que sente e pensa, e ele capta a realidade que se apresenta de dois modos distintos: pensado e o sentido. Acontece que o pensar é a ideia e o sentir é a cópia dessa ideia. Sabemos que as cópias derivam das ideias. Toda cópia só existe na medida em que ela participa da ideia em si. Sabemos que a ideia é em si, ou seja, ela é em si, ela não depende de nada, enquanto que as cópias são para ou por si. E a realidade ela está dada, seja pensando ou seja sentindo. Tá bom. Mas a questão é, se toda e qualquer cópia é uma cópia das ideias, como que surgiu as ideias? Essas ideias são da onde? Aí o Platão vai recorrer à figura do demiurgo, que significa artesão. O que o artesão faz? Ele cria. Ele pega uma matéria amórfica, ou seja, sem forma, que está ali jogada, não é? Uma argila está ali jogada, caótica, e dá forma. Ele dá forma a essa coisa. E ao dar forma a essa matéria caótica, nasce a ideia. E da ideia originam-se as cópias. Então as cópias derivam das ideias, que é uma criação do demiurgo, que colocou forma na matéria caótica. Eu estou falando então para você que o demiurgo ele criou leis que regem o universo. Leis, fórmulas que regem o universo. Então, vamos voltar. Esse universo, ora pensado e ora sentido, para nós seres humanos, mundo das sombras e mundo das ideias,
Estamos aqui, o conhecimento epistemológico, ou seja, o conhecimento das coisas que são verdadeiras. E o conhecimento doxológico, que nem seria conhecimento, mas está colocado aqui para facilitar a sua vida, que seria opinião. Meu camarada. Pronto, depois de ter apanhado um pouquinho aqui, deu certo. Então vamos lá. Vou ler o texto e eu vou te explicando ponto a ponto. Esse é um desenho do Demiurgo. Está criando aí o universo. Para Platão existe uma dialética, um movimento, que fará a inteligência humana, que é a sua razão, que é a sua alma, elevar-se das cópias múltiplas, imutáveis, às ideias unas e imutáveis. O que ele está dizendo para você é que você que está no mundo físico, você tende a fazer uso dos seus sentidos, que te coloquem em contato com esse mundo físico. Ao entrar em contato com esse mundo das sombras, você vê uma abelha, outra abelha, outra abelha, outra abelha, outra abelha. Os seus sentidos fornecem então à sua inteligência subsídios, material necessário para ela extrair dessas variáveis, dessas múltiplas e diferentes abelhas, a ideia de abelha. Então chega-se à ideia de abelha a partir do uso dos sentidos. Mas os sentidos eles não geram o conhecimento no homem. Eles despertam no homem o conhecimento que ele já possui. Sacou a diferença com Aristóteles? Em Aristóteles isso gera no homem o conhecimento. Em Platão não, esse conhecimento já está lá, ele é despertado. Porque o homem ele já contemplou a verdade. Porque se ele é uma criação do Demiurgo, ele conserva algo desse Demiurgo. Em alguma medida ele já contemplou verdades presentes dentro do universo. Então, isso é muito curioso. E isso aqui é algo bem sensível no sentido de perceber essa diferença. O processo é o mesmo. Mas no final eu digo, olha, em Platão, ele já tinha esse conhecimento ele foi lembrado. E Aristóteles vai dizer, não, ele não foi lembrado, ele foi criado a partir de um processo de repetição. Tá. Então tá bom. Para Platão existe uma dialética, um movimento que fará a alma, a razão humana, elevar-se das cópias múltiplas, imutáveis às ideias unas e imutáveis. Então elas fazem com que eu recorde aquilo que eu esqueci ao entrar em contato com esse mundo sensível. As ideias gerais são hierarquizadas. Então existe em Platão hierarquia de ideias, ou seja, uma ideia melhor do que a outra, uma ideia que seja mais perfeita do que a outra, ou mais imperfeita do que a outra? Sim. Nós vamos ver isso na alegoria da linha, onde existem os chamados graus do conhecimento. Porque eu não tenho um único tipo de cópia, eu não tenho um único tipo de ideia. Então, existe hierarquia no conhecimento em Platão? Existe. As ideias gerais são hierarquizadas. E no topo delas está a ideia do bem, do bom e do belo. Bem, bom e belo é... Se liga, bem, bom e belo é a mesma coisa. Aqui só mudou a palavra. Eu estou dizendo para você que entre a hierarquia das ideias, entre a hierarquia do conhecimento em Platão, existe aquele que é o mais perfeito, tá? Que é o mais belo, que é o que há de melhor. Bom, que é o maior bem. Bem. Então, de repente, isso te ajuda a compreender. É a mais alta em perfeição e a mais geral de todas.
E quem que é esse bem? Quem que é esse belo? Ou quem não? O que é esse bem? O que é esse belo? Nós já sabemos que entre as hierarquias das ideias é a mais perfeita. E ela está na alegoria da linha. Porque a alegoria da linha vai dizer que existem diferentes graus de ideias e diferentes graus de cópias. E ao subir esses degraus, eu chego à ideia sublime, eu chego ao bem, ao bom, ao belo. Eu chego à perfeição que permite criar todas as demais coisas, as ideias e suas derivações. Pô, eu fico pensando isso. Deixa meus devaneios de lado, vamos lá então. Tá. Vou voltar aqui, cara. Às vezes eu dou empolgado. Tá. Começo aqui. As ideias gerais são hierarquizadas e no topo delas está a ideia de bem, de bom ou belo, que é a mais alta em perfeição e a mais geral de todas. Os seres, as demais ideias, ou seja, ideias, e as coisas, as cópias e mais cópias, não existem senão enquanto participam do bem, que é Deus, entre aspas. Também chamado de demiurgo, que significa literalmente artesão, aquele que cria, ou seja, ser supremo, que criou o universo e tudo o que nele há. Então, se existem graus do conhecimento, o maior grau em perfeição é aquele que causou a origem das coisas que existem, que são as ideias e as cópias. Esse grau de perfeição é o bem, é o bom, é o belo. Perfeito? Tá aí, Escola de Atenas, do Rafael. Olha que curioso isso. Lá no meio, nós temos um camaradinha. Esse aqui é o Platão. E esse aqui é o Aristóteles. Platão está com o bracinho levantado. E o Aristóteles está com o braço para baixo. Aqui tem um dedinho levantado. Aqui são 5 dedos apontados para baixo. E é isso que eu vou fazer na parte 3. Eu vou te explicar isso daqui. E vou retomar. Mas antes, vamos lembrar o seguinte. O que é a teoria das ideias de Platão? A teoria das ideias de Platão é a tentativa de Platão de superar o dualismo, a dicotomia do homem em relação ao mundo, em relação à realidade, em relação ao conhecimento. Na tentativa de superar isso, ele produz uma teoria, que é a teoria das ideias, e ele vai se basear, sobretudo, na dialética de Parmênides, na metafísica de Parmênides e na dialética de Heráclito. Essa síntese, ele vai se valer da teoria da transmigração da alma do Pitágoras e a teoria da matemática do Pitágoras. E ele vai mostrar que não são ideias simplesmente distintas, diferentes, mas formas diferentes de enxergar um único mundo, que ora se apresenta por ideias, ora se apresenta por cópias. Diante dessa dicotomia, o Platão vai propor que essa razão, ela deve educar os sentidos para que os sentidos, por meio de contato com as cópias, permita ao homem recordar as suas ideias. Então eu tenho mais de uma cópia, eu tenho mais de uma ideia. Então eu tenho graus de perfeição. Entre os graus de perfeição, existe um que é o mais perfeito, que é a ideia de bem, de bom ou belo. Todo o universo, toda a realidade, tudo o que há, porque o demiurgo, Deus em Platão, mas você não vai usar o termo Deus, ele colocou o que? Forma. Ele colocou forma na matéria caótica, organizando-a em ideias, que produzem sombras. No meio disso tudo, o homem, que está no mundo das sombras, mas que ao fazer contato com esse mundo, ele chega às ideias e adquire conhecimento verdadeiro, que não é adquirido. Ele é lembrado, recordado. Fechou?
Próxima aula a gente continua. Desculpa a quantidade de informação. Estou tentando sintetizar e reconheço a dificuldade. Beleza? Um abraço, galera.